ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que um eventual novo governo do presidente Lula vai manter o arcabouço fiscal e ampliar o controle sobre os gastos obrigatórios. Em entrevista ao jornal da CBN, Durigan disse que o governo está preparado para repetir um esforço fiscal de cerca de 2% do PIB, com o objetivo de estabilizar a dívida pública e criar condições para a redução dos juros. Ao defender a condução econômica do governo Lula, o ministro afirmou que o equilíbrio nas contas precisa caminhar junto com a manutenção das políticas sociais. No período anterior, nos últimos 10 anos, a gente viveu várias trocas de regra fiscal, a gente teve a dívida, por conta da pandemia, subindo mais do que está hoje, a taxa de juros oscilou, chegou a 2%, chegou depois a 15%. O que nós precisamos é de estabilidade para que as pessoas entendam quais são as regras no país. Por isso que o que está no programa de governo, que é, nós vamos manter o arcabouço fiscal, fazendo os ajustes necessários, em especial controlando o gasto obrigatório, isso consta do programa de governo do presidente Lula, de modo que a gente faça um esforço fiscal, como foi feito nesse governo, que a gente fez um esforço fiscal de 2% do PIB, isso é o fundamental para as pessoas entenderem que não tem navegação no escuro, que nós estamos prontos para fazer um esforço de mesma dimensão, e além de tirar o Brasil do mapa da fome, fazer mais investimentos, ter um IDH municipal de muito desenvolvido como nós tivemos agora. Existe um foco importante agora nesse tema por conta do período eleitoral, e eu não fujo desse debate e tenho tratado do tema. Vencer a pobreza, continuar vencendo a desigualdade, nos impõe que no próximo período a gente enfrente o tema da taxa de juros. Na entrevista, o ministro também criticou medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro e afirmou que a gestão anterior deixou problemas para o atual governo, especialmente na área fiscal. Durigan citou mudanças nas regras, medidas que, segundo ele, aumentaram as despesas e classificou como irresponsáveis as decisões tomadas no fim do governo anterior, ao contrário do atual governo, no qual nenhuma medida foi aprovada sem a indicação de uma fonte de receita correspondente. Falei durante todos esses anos que eu tive, primeiro como secretário executivo, agora como ministro da Fazenda, com as agências de risco, que são também muito duras e muito críticas. E o que aconteceu nesses anos? Aumento da nota do Brasil. O que aconteceu esse ano? E eu sempre digo isso para o mercado, para as agências, para quem conversa comigo. Me diga uma medida que foi aprovada no governo Lula em que a gente não teve fonteamento, que eu apresentei uma despesa sem cobertura com receita. No governo anterior, teve várias. Teve o Fundeb, teve tomar ICMS de Estado, teve calote imprecatório, teve várias medidas irresponsáveis. Nesse governo não teve nenhuma. As que tiveram, que foram aprovadas pelo Congresso, nós levamos para o Supremo, para fazer esse diálogo institucional que é necessário. Portanto, a gente precisa voltar a discutir o que tem de privilégio em termos de aposentadorias no país, de alguns setores que hoje causam, de fato, uma distorção grande nas contas públicas. Ao ser questionado sobre a proposta apresentada pela oposição de criar um conselho envolvendo executivo, legislativo e judiciário para discutir responsabilidade fiscal, o ministro afirmou que isso é balela e questionou a viabilidade da medida diante dos conflitos institucionais recentes. De Brasília, Denise Coelho.